Nós vamos agora mostrar mais um exemplo de modelagem onde a gente sai de um problema determinístico para uma abordagem de um problema clássico de otimização inteira e passa por versões do problema que incorporam incerteza em um ou mais estágios, em dois estágios inicialmente, e depois em uma abordagem subsequente considerando múltiplos estágios. E aqui a gente vai tentar fazer uma diferenciação de períodos, múltiplos períodos e múltiplos estágios. Eu posso ter um problema de decisão que tem múltiplos períodos, ele é definido por múltiplos períodos, decisões que serão tomadas em múltiplos períodos, de um problema em que eu tomo decisões em múltiplos estágios. O estágio está ligado à incerteza, a realização de um determinado valor por um vetor de variáveis aleatória. O período não, é simplesmente uma discretização no tempo, que pode ser, eu posso conhecer um conjunto de variáveis ótimas para um conjunto de períodos simultaneamente quando um determinado estado do futuro se realiza. Nós vamos detalhar isso na sequência. Então, qual que é o problema em investigação aqui? É um problema clássico, que é o problema de localização de facilidades. A versão que vai ser trabalhada aqui, esse problema é um problema determinístico da pesquisa operacional. É a versão não capacitada. O que significa isso? Nós vamos ter que definir um conjunto de localidades onde instalar fábricas, armazéns, o conceito é esse. E essas utilidades, essas fábricas, esses armazéns que nós vamos instalar, ele pode funcionar, você pode pensar nessa localidade como recebendo um armazém ou uma fábrica, é indiferente. Mas o fato é que nessa variante do problema nós não temos capacidade explicitamente alocada a essa facilidade. Tá? Em tese, essa facilidade consegue atender qualquer demanda que se faça necessária. Então, como que esse problema é definido? Bom, nós temos um conjunto de M clientes, conjunto I, que contém M clientes. Para cada cliente, nós conhecemos uma demanda de uma determinada mercadoria que precisa ser atendida por esse cliente. RI representa a receita obtida ao se atender 100% da demanda de I. Então, quando a demanda desse cliente I é atendida, uma receita equivalente a RI é auferida. Né? Se metade dessa demanda for atendida, metade de RI é auferido como a receita. E nós temos então um conjunto J que contém N potenciais, N de Nair, potenciais localidades, onde nós podemos instalar um armazém. Né? E a partir desses armazéns, essa mercadoria vai ser distribuída para os clientes. E o custo de distribuir, o custo fixo de abrir uma localidade, uma dessas localidades nesse conjunto J maiúsculo, é essa quantidade CJ. Para cada elemento, para cada potencial localidade, eu tenho esse custo fixo de abrir essa localidade. E eu tenho também um custo variável de operar essa variável, de operar essa localidade, ou de atender, né, a demanda de um determinado cliente I pela localidade J. Esse custo variável é designado por essa quantidade TIJ. Né? Então, TIJ representa o quê? O custo de atender 100% da demanda I pela localidade J. Né? E então, eu vou definir essa quantidade aqui, ó, QIJ, que é a margem de contribuição de atender a demanda do cliente I por J. O que ele é? Ele é o produto da demanda por quanto eu ganho quando essa quantidade aqui, ó, quando essa demanda total é atendida pelo cliente, pela localidade J. Né? Então, RI é a receita que eu obtenho quando eu atendo 100% da demanda aí, isso aqui está me representando quanto eu estou ganhando, e quanto que custa. Bom, custa, VJ é o custo variável de operar a localidade J, né? Então eu tenho dois custos aqui, eu acabei abreviando a explicação e não mencionei o VJ. O VJ, quem é? É o custo variável de operar a localidade J.
Isso aqui depende do volume total associado à operação da localidade J. E eu tenho o custo específico de atender o cliente I através da localidade J. E esse custo específico é TIJ. Então essa quantidade aqui, ó, VJ, é o custo variável de operar J, independentemente para onde a demanda, o produto que está em J vai ser despachado, e TIJ é a quantidade específica, o custo por unidade específico de atender a demanda de I pelo armazém J. Então, são três fontes de custo aqui, duas de natureza variável, né, e um de natureza fixo. O de natureza fixo é o CJ, fixo. E os de natureza variáveis são dois. VJ, que depende de tudo que o armazém J despachar, independentemente de para onde ele despacha, e uma parcela que depende do destino para onde ele despacha. Então, esse problema, que é usualmente conhecido na literatura, abreviado, né, UFL, UFL porque Uncapacitated Facility Location Problem, é o nome clássico desse problema na literatura. Em que ele consiste? Ele consiste em maximizar essa função aqui. Ó. Repara, não tem incerteza até o momento. Tem apenas dados determinísticos. Como que eu vou formular esse problema? Eu vou utilizar uma variável de decisão XJ, que vai ser a variável que vai decidir onde instalar armazéns. Então, se o XJ é 1, significa o quê? Que no Jzinho de J grande, eu fui lá e instalei um armazém. Com isso, eu pago o custo fixo, que é abrir o armazém, que é CJ. Então, esse somatório aqui, ele capta o custo fixo, né, de abrir esse armazém. Mas eu não tenho só essa fonte de custo, eu tenho também os custos variáveis, que estão representados por essa segunda parcela. E o que significa o QIJ? É a quantidade que a gente definiu no slide anterior, que representa esse balanço, né, de quanto eu lucro por unidade atendida de uma determinada demanda, menos quanto custa atender essa demanda, seja internamente, independentemente para onde essa demanda vai, ou por uma parcela que depende do destino para onde vai ser enviada essa demanda. Então, para representar essa segunda alternativa, essa segunda fonte de custos, nós utilizamos a variável contínua, y e j, que vai ser uma variável que vai representar a parcela da demanda de I que é atendida pela localidade J. Como QIJ vai representar essa quantidade que é lucrada quando DI da demanda de I é atendida, uma parcela entre 0 e 1, representada por YI, vai acumular corretamente o custo de atender a demanda de I pela localidade J. Então, o que nós temos como restrições para esse problema? Bom, a soma das demandas tem que ser menor ou igual a 1. Eventualmente, eu posso não atender. Eu só posso atender o cliente I por uma localidade J se a localidade J for aberta. Essa restrição aqui modela uma condição lógica. O que ela modela? Se o XJ for 0, essa variável y e j necessariamente é 0, porque ela também é não negativa. Se o XJ é 1, indicando que a localidade J foi aberta, o armazém J foi aberto, então essa variável y e j ela pode assumir um valor entre 0 e 1. Então não tem como eu atender um cliente I por uma localidade que não é aberta. É isso que essa restrição está me dizendo. Então esse é o modelo clássico desse problema de otimização, que até o momento não tem nenhum dado que seja incerto. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou deduzindo a parcela de lucro, né,
o custo, estou deduzindo a parcela de custo fixo da parcela de receita. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou maximizando o lucro. Né? Eu estou maximizando o lucro. Essa quantidade aqui, ó, é o custo fixo. Isso daqui é o quê? O que a gente chama de margem de contribuição. Então, eu estou maximizando essa diferença entre receita de atender as demandas dos clientes e o custo de atender essa demanda, seja pela parcela fixa, que está explícita aqui nesse modelo, a parcela fixa de abrir as localidades está explícita, ou pela parcela variável, que está encapsulada pela definição dessa variável, desse parâmetro QIJ, essa grandeza QIJ. A primeira variação desse problema, agora introduzindo alguma incerteza, é discutida aqui. Nós vamos considerar que as demandas de cada um dos clientes é incerta, é uma variável aleatória agora. Qual que é a hipótese nesse primeiro modelo que nós vamos estudar, nessa chamada variação estocástica número 1? É que a distribuição vai ser determinada no primeiro estágio, ou seja, a variável y e j, embora a gente tenha até dito que normalmente y vai designar uma variável de segundo estágio, ela vai representar uma decisão tomada no primeiro estágio, que vai ser fixa, vai ser escolhida, e vai determinar quanto da localidade aberta, do armazém aberto I, do armazém aberto J, que eu vou atender do cliente, da demanda do cliente I. E essa decisão, então, de como alocar a demanda a localidades abertas, vai ser tomada no primeiro estágio, independentemente da demanda que ainda não é conhecida quando essa decisão é tomada. Então, esses elementos outros aqui que definem o problema, os elementos de custo e de receita, eles podem ou não ser estocásticos, mas o que a gente vai considerar é que a demanda é estocástica. Agora, y e j, então, é uma variável de primeiro estágio nessa modelagem. E a variável de segundo estágio, que vai ser a decisão de recurso de segundo estágio, vai ser representada por esse par de variáveis, Wi e Wi-. Wi de ômega é o recurso associado ao cenário ômega, é um recurso associado ao cenário ômega. Então, Wi de ômega vai representar aquilo que eu vou ter que completar por falta. E Wi menos de ômega vai ser aquilo que sobra no atendimento da demanda. Né? Como a demanda é incerta, essa alocação de primeiro estágio, que vai ser feita de todas as localidades abertas, todos os armazéns abertos, para um determinado cliente I, ou seja, essa quantidade de primeiro estágio aqui, ó, essa quantidade de primeiro estágio, Y e J, o somatório em J, ela representa o quê? Tudo que eu estou mandando para a localidade I, para o cliente I, como uma decisão de primeiro estágio. Se isso daqui supera a demanda para uma determinada realização ômega, eu vou pagar alguma coisa que é essa sobra, que é Wi menos. Se isso daqui é menor do que Wi de ômega, para uma determinada realização ômega, eu vou pagar alguma coisa proporcional a Wi+. Então, Wi+ de ômega e Wi menos de ômega é aquilo que eu vou ter que completar, respectivamente, completar ou aquilo que vai sobrar no atendimento da demanda. E proporcional a essa quantidade, eu vou pagar uma determinada penalidade, né? Uma quantidade QI+, no caso de faltar, e QI-, no caso de ter sobrado. Né? E para fins de acoplamento das restrições, a gente vai usar um parâmetro Big M que é normal, que é bastante usual na representação de modelos de programação matemática. Né? Não estou discutindo aqui qual que é um bom padrão, um bom valor de Big M, nem como eliminar Big M da minha formulação. Estou assumindo que ele vai ser usado. Então, como seria essa variação estocástica número 1? Bom, nós temos aqui claramente identificados, né, a função objetiva, a parcela relativa à variável de alocação, de abertura de localidades,
E temos também uma parcela agora que representa a alocação de demanda a clientes, né? De alocação de demanda de clientes a localidades abertas. Essa expectativa aqui, ó, nesse caso, essa quantidade aqui, ó, ela vai ser definida no primeiro estágio. Agora, se essas quantidades aqui forem estocásticas, VJ, TJ, aí faz sentido eu considerar essa expectativa em relação ao vetor de variáveis aleatórias que por enquanto eu não restringi, eu apenas disse que ele necessariamente precisa contemplar as demandas, né? Se essas quantidades aqui forem todas determinísticas, essa expectativa aqui ela é trivial, né? Não tem essa expectativa, isso passa a ser um custo puramente de primeiro estágio, porque eu não estou considerando essa variável aleatória. Mas o fato aqui é que isto é um custo, né, dependente de uma decisão de primeiro estágio. É um custo que pode ser de segundo estágio, uma vez que essas quantidades sejam estocásticas. Mas essa é uma decisão que nesse modelo está representando uma decisão de primeiro estágio, assim como essa. Então, no primeiro estágio, eu estou definindo o vetor x e a alocação de demandas, né, a satisfação de demandas pelo vetor y. E agora vem aquilo que é a parcela recurso mesmo, que eu vou decidir no segundo estágio, que é o seguinte: a demanda verificada é a DI de ômega, para um ômega fixo, um ômega pertencente ao suporte. Se isso passa da quantidade total alocada para o cliente I, total enviada para o cliente I, eu vou pagar uma quantidade, que é essa parcela, né? Um elemento disso, um elemento nesse somatório. Se isso sobrar, né, eu vou pagar essa quantidade. Muito bem. E a parcela do custo proporcional à demanda, eu vou pagar aqui nesse elemento. Aqui, olha, eu eliminei daquele Q. Repare que eu não estou usando o Q e J mais para definir essa função objetivo. Por quê? No Q e J eu tinha uma parcela que dependia do RI. Esse RI é proporcional efetivamente à demanda de ômega. Então essa parcela referente a RI, eu subtraí, eu decompus o custo de QI na parte que pode ou não ser estocástica, né, e que não depende desse DI. Essa segunda parcela, essa outra parcela aqui, ela é exclusivamente dependente, né, do DI de ômega. Então, por isso que ela foi retirada, por isso que a gente não usou o QIJ nessa construção da função objetivo. Tá? Mas então, essa parcela aqui da função objetivo, vamos apagar aqui para ficar mais claro, essa parcela aqui efetivamente é uma parcela estocástica, né? É uma expectativa, por quê? Porque a gente sabe que a demanda, garantidamente, né, é uma demanda que vai se revelar. E em função dessa demanda, nós vamos ter que definir uma dessas duas grandezas aqui, ó. Como? Por meio dessa equação de balanço, né? A demanda para um determinado cenário ômega, se ela diferir daquilo, tudo que eu aloquei para o cliente I, eu vou ter que compensar, né? Se isso aqui é positivo, se isso aqui é maior que zero, eu tenho que atribuir alguma quantidade aqui, ó. Significa o quê? Que faltou. Se isso daqui é menor que zero, eu tenho que atribuir alguma coisa positiva a isso aqui para que isso seja negativo e essa igualdade prevaleça. Então essa equação de balanço aqui está me dizendo o seguinte: olha, a demanda, você não precisa acertar a demanda não. Você pode definir no primeiro estágio como alocar de cada localidade aberta para cada cliente, porque no segundo estágio, se houver uma discrepância, a gente corrige isso, né, pagando uma penalidade. Essa penalidade significa o seguinte: se eu tiver errado a demanda, eu encontro alguém que complementa essa demanda e pago por isso. Se eu tiver errado, tiver alocado demais, eu faço uma venda mais barata, eu liquido aquela quantidade daquele produto por um preço menor. Então está representando aqui essa perda, né? E da mesma forma eu preciso aqui, ó, alocar
as variáveis de primeiro estágio, né? Essa restrição aqui é uma restrição puramente de primeiro estágio, y de primeiro estágio e x de primeiro estágio. Essa restrição simplesmente me diz o seguinte, olha, a quantidade, eu só posso alocar essa y e j, essa quantidade, tem que ser menor ou igual a um m, que é um parâmetro suficientemente grande, né, determinado previamente, é um parâmetro do modelo, vezes x e j. Se x e j for zero, ou seja, não abrir a localidade j, eu não posso alocar nada dessa localidade ao cliente J. Né? Isso aqui poderia sim ter sido substituído, por exemplo, por isso daqui. Ó. Menor ou igual a m, x e j. Né? Aqui o y e j ele está representando o quê? A quantidade que foi alocada ao cliente J. Né? De I ao cliente J. E então nós temos aqui, além das variáveis que a gente já havia discutido, nós temos essas duas variáveis que são as variáveis que estão definindo o recurso, aquilo que é definido no segundo estágio. Tá? Então esse modelo necessariamente ele força que a demanda seja atendida. Não importa se eu acerte ou não a demanda, eu complemento a demanda comprando de um terceiro, ou se eu tiver alocado mais, eu dou uma destinação para esse acesso, possivelmente perdendo alguma quantidade por esse erro. Vamos considerar então uma segunda variação desse problema, onde a demanda continua incerto, mas a gente tem uma distribuição que vai ser variável. Essa distribuição então ela vai ser definida no segundo estágio. Então ela é variável nesse sentido, porque dependendo da realização da incerteza, ela vai se ajustar a essa realização dessa variável aleatória. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar definir as capacidades instaladas nas facilidades abertas, no primeiro estágio. A variável y e j de gama agora indica o percentual de DI de ômega, DI de ômega, que vai ser atendido por J quando a demanda se revelar. Então, neste nosso segundo modelo, y e j agora de ômega é variável de segundo estágio, enquanto no modelo anterior essa era uma variável de primeiro estágio, junto com a variável x, agora ela é de segundo estágio. E a variável a variável wj, que vai ser uma variável de primeiro estágio, vai indicar, no caso da facilidade j ser aberta, quanto que foi a capacidade que a gente vai instalar em j. O custo por capacidade instalada em j vai ser g de j, determinístico. Então, nesse momento, eu tenho que definir agora quanto que eu vou instalar, que é WJ de capacidade. E, claro, se eu vou abrir a localidade. Se eu abrir a localidade, eu posso instalar uma quantidade diferente de zero. Então, WJ e XJ são variáveis de primeiro estágio. E agora, eu vou redefinir o QIJ como QIJ de ômega. Por quê? Porque ele vai ser o produto dessas grandezas aqui, econômicas, né? Custo e lucro. Custo, né? Os dois custos de atender, o custo fixo e pela demanda, o produto essa diferença aqui, né? Que reflete lucratividade pela demanda que é incerta agora, é a função do cenário ômega. Então, esse QIJ de ômega vai ser efetivamente o custo de atender a demanda de I em relação a uma determinada realização. Na verdade, está equilibrando o custo não, na verdade, está equilibrando custo e receita, né? Esse parâmetro aqui, é de natureza de receita, né? Então, esse é o segundo problema, né? A gente vai definir quanto que a gente vai instalar de capacidade nesse problema. Então, ele perdeu essa natureza de uncapacitated, embora eu esteja ainda chamando de uncapacitated facility location. Estou usando a mesma sigla, mas eu estou definindo aqui a capacidade que eu vou instalar.
Bom, como que fica a minha função recurso em função dessa capacidade? A função recurso a decisão recurso, a decisão de alocação, que é a função da demanda, ela vai depender de quanto eu aloquei de capacidade no primeiro estágio. Então essa é uma decisão de primeiro estágio que, quando a incerteza se revelar, eu vou ter que alocar essas quantidades no segundo estágio de atendimento de cliente em função daquilo que no primeiro estágio eu defini de capacidade para J, para facilidade para o armazém J. Tá? Então, nesse sentido, esse problema de fato perdeu essa natureza de ser incapacitated, né? Não capacitado. Ele passou a ser um problema em que eu defino a capacidade. Né? A capacidade não está colocada, é uma decisão quanto que eu vou agregar de capacidade. Então, o que eu vou maximizar aqui? Né? Esses custos agora, custo fixo de abrir a localidade, eu tenho a capacidade que eu vou instalar, então tem um custo proporcional à capacidade, e eu tenho a expectativa, que isso aqui tudo é segundo estágio, do custo de segundo estágio, que é o custo de atender essa demanda, dada a realização da demanda incerta e dadas as decisões de primeiro estágio. Quais fábricas eu abri, quais localidades eu abri e quanto eu aloquei de capacidade. Capacidade alocada aqui é uma grandeza contínua, uma variável contínua. E essas variáveis aqui, né, WI, na verdade até deveria ter escrito, né, WJ de ômega, para estressar o fato de que ela é de segundo estágio e depende de ômega. Né. Então a demanda agora, neste caso, ela pode não ser completamente atendida. Né? Ela pode não ser completamente atendida. Por quê? Porque eu não estou impondo aqui a condição que a demanda vai ser integralmente atendida. Não tem uma restrição aqui dizendo que DI de ômega vai ser exatamente o quê? Somatório de YJ de ômega para somatório em J. O que eu estou dizendo é, tudo que eu alocar tem que ser limitado por quanto eu instalei de capacidade. É uma segunda variação desse problema. Agora, eu poderia ter uma alternativa, um caso particular ainda, uma terceira alternativa, variação dessa, em que eu poderia impor uma penalidade a toda a demanda, a parcela da demanda que não tenha sido atendida. Né? Então, nesse caso, bastaria eu incluir aqui nesse modelo, vou apagar essa restrição, eu incluir nesse modelo uma variável de decisão, digamos, uma variável Z de perdão, não nesta restrição, bastaria eu incluir uma restrição desse tipo aqui, introduzindo aqui uma variável que eu ia chamar de Z e de W. O que significa isso? É quanto vai faltar na demanda porque eu não tenho condição de alocar em função das capacidades totais que eu escolhi. Né? Então isso pode ser feito nesse modelo. Basta eu escolher aqui, eu somar DI de ômega menos, né? Menos ZI de ômega igual esse somatório aqui. E essa quantidade aqui eu somo, né? Eu penalizo, eu incluo aqui, mais somatório de ZI vezes uma penalidade, vão chamar, sei lá, o custo dessa penalidade de penalidade de I pertencente. Aí isso aqui também está dentro, né, da expectativa. Por quê? Porque essa aqui pode ser determinística, mas essa quantidade pode ser determinística, mas essa grandeza aqui é uma grandeza que é função do cenário. Vai depender de quanto que isso aqui, qual o valor que foi assumido para essa demanda do
cliente I no cenário ômega, que foi o cenário escolhido. Agora, vamos fazer uma discussão sobre o conceito de estágios e de períodos. Pensando nesse problema que nós vimos até agora, de forma que ele seja definido durante um período de 36 meses, um horizonte de 36 meses de planejamento. Qual que é a ideia? A ideia é que nós vamos ter que tomar uma decisão de primeiro estágio, que diz respeito à instalação das facilidades. E uma vez que essas facilidades foram instaladas, foram escolhidas e são então instaladas, elas só se tornam operacionais depois de um determinado período, um horizonte de tempo, que no caso considerado aqui nesse exemplo é de 6 meses. Então, hoje nós decidimos a variável de primeiro nível, que é o que as localidades a abrir, os armazéns a abrir. Passa um período de 6 meses, durante os quais, nesse período, nós estamos só aguardando a conclusão dessa instalação dessas facilidades. E a partir de então, nós temos 30 meses durante os quais nós vamos fazer o planejamento de alocação. Planejamento de alocação em que sentido? Nós vamos definir, considerando as localidades, um subconjunto das localidades que foram abertas, nós vamos alocar para cada cliente uma dessas localidades que foi aberta no primeiro estágio. Então esse é um problema de decisão que envolve múltiplos períodos, porém ele envolve 2 estágios. Por que ele envolve 2 estágios apenas? Porque uma vez que essa decisão de quais localidades a abrir foram tomadas, o que resta para os períodos subsequentes, para os demais 30 meses, é apenas uma decisão de reação a essa decisão ótima. Reação à decisão de primeiro estágio. E também a incerteza. Por quê? Porque nesse período aqui, a ideia é que a gente possa ter uma variável aleatória. Por exemplo, a demanda pode ser uma grandeza aleatória nesse caso. Então, embora a gente possa até pensar em mais estágios nesse problema, o número de estágios necessário para esse problema é 2. Ele está ligado a quando essa decisão de instalar facilidades é efetivamente tomada. Ela que muda a estrutura ou a flexibilidade de distribuição da variável YJ, né, que é essa variável de segundo estágio, que depende do X e depende do cenário escolhido. Então, é essa natureza temporal, é o fato de ter que decidir uma vez quais localidades abrir, é que define essa estrutura de 2 estágios num problema de múltiplos períodos, né? Então, quando que faria sentido eu pensar em um modelo com mais estágios, né? Se eu tivesse que alterar essa localização de facilidades, se eu pudesse abrir localidades adicionais ou fechar as localidades que estão abertas. Então, nesse caso, na forma como está colocado aqui, 2 estágios são suficientes para representar esse problema de múltiplos períodos, né? Então, ainda que as demandas sejam reveladas mês a mês, quer dizer, existe uma sazonalidade nas demandas, né? Aqui o mês a mês está fazendo o papel de cada um dos períodos, né? Período a período. O problema não muda a sua estrutura de 2 estágios, apenas se a demanda for revelada em cada um desses períodos ou meses, né? O que muda é uma eventual decisão de abrir ou fechar novas localidades depois dessa decisão inicial. Esse exemplo aqui ilustra exatamente o caso em que nós vamos incorporar mais estágios em função da possibilidade
de reavaliar a decisão de abertura de novas localidades. Então, o que está sendo considerado aqui? Após a abertura inicial, após o momento de decisão inicial, o primeiro estágio de decidir quais localidades abrir, nós vamos reavaliar após 12 meses se devemos abrir novas localizações, novas facilidades. Então, como que é a estrutura temporal aqui desse problema? Hoje, nós vamos tomar a decisão inicial de quais localidades abrir. Nós vamos encontrar um subconjunto J barra de localidades para abrir. Vai passar 6 meses, né? Nada está funcionando. Então aqui nós temos 6 meses. De 6 meses, então, a 12 meses, nós necessariamente vamos vamos adotar a decisão de alocar com base nesse conjunto, J barra. Em 12 meses, nós vamos complementar a decisão de abertura de facilidades. Nós temos a liberdade de abrir novas localidades. Então, do 12º mês ao 18º mês, nós estamos ainda operando, fazendo alocação com o conjunto J barra. Por quê? Porque são necessários 6 meses para que as eventuais localidades abertas aqui, que estavam fechadas até então, passem a ficar operacionais. Então, do 19º em diante, até o 36º, aí nós vamos funcionar com as localidades que foram abertas aqui, nessa primeira decisão, mais as que vierem a ser abertas aqui, J2 barra. Então, essa é a estrutura temporal desse problema. Então, diante dessas condições, o primeiro estágio corresponde à decisão do que a gente abre hoje. Né? Então, ela está envolvendo aqui, na verdade, o mês 1 ao mês 6. Por quê? Porque ao longo desse período aqui, né, a gente não tem operação. Essa variável YJ aqui, ela é trivialmente igual a zero. Né? A gente não está alocando nada porque a gente ainda não está operacional. Depois, a gente tem uma operação que é do 7º ao 8º mês, que vai representar esse segundo estágio. Nesse momento aqui, a gente tem uma decisão que a partir dele a gente cria um terceiro estágio, que é o estágio final do 19º ao 36º mês, que a gente vai reagir então tanto à incerteza quanto às decisões anteriormente tomadas de abertura das localidades. Então, além disso, nessa modelagem do problema, nós vamos considerar que nós temos dois vetores de variáveis aleatórias associadas a cada um desses do segundo e do terceiro estágio. Se 2 representa toda a incerteza associada a esse período de tempo, compreendido aqui, isso aqui a incerteza aqui está representada por Xi2 e aqui por Xi3. Então essa é a estrutura desse problema, cujo modelo a gente vai ver na sequência. Então, nessa terceira versão do problema, uma versão que agora a gente vai considerar 3 estágios, né? Nós vamos adotar as seguintes variáveis de decisão. XJ com superíndice, com índice em cima 1, vai representar a decisão de abrir ou não a localização da facilidade J, no armazém J, no primeiro estágio. E XJ2 de ômega 2 representa a variável também binária, né, todas essas são binárias, a variável de decisão relativa à abertura da localidade depois de 12 meses. Então, XJ está aqui, é uma decisão que a gente toma hoje. Passam-se 12 meses, a gente reavalia, e essa decisão XJ2 ela é tomada então após 12 meses. Está sendo representado aqui J2 de ômega 2. Por quê? Porque ela vai depender
também de grandezas aleatórias que podem ter sido reveladas nesse horizonte de tempo, né? Existe uma incerteza associada a esse período, a esse estágio aqui, né? A esse pedaço do horizonte de planejamento correspondente entre o primeiro e o 11º mês aqui, né? O 11º mês. Então, essa variável, então, xj2, ela é uma grandeza que depende, né, dessa realização. Eventualmente, dependendo, por exemplo, de preços, de custos de abertura, que podem ser grandezas aleatórias, essas grandezas aleatórias, o cenário que efetivamente se manifesta pode interferir nessa decisão de instalação aos 12 meses de novas localidades. Por isso que ela está sendo colocada como, essa variável de decisão está sendo colocada como função de ômega 2. Né? E quais são as variáveis relativas à distribuição da mercadoria? É o vetor y2 ômega 2 relativo ao período 1 até, ao mês 1 até o mês do 18. Então, nesse período aqui, a gente decide com base nessa variável. E, dali em diante, uma vez que essa decisão aqui foi tomada, a gente tem o correspondente vetor de variáveis de decisão y3 de ômega 3. Né? E, coerentemente, ômega 2 é um estado em ômega maiúsculo 2, ômega 3 é um estado em ômega maiúsculo 3. Eu poderia ter usado aqui, se eu estivesse considerando, por exemplo, suporte finito, né? Alguém no suporte 2 e alguém no suporte 3. Tá? Então, o modelo que a gente vai ver na sequência, ele envolve restrições que são de primeiro estágio, né? Restrições puras de primeiro estágio, restrições puras de segundo estágio e, eventualmente, vai haver restrições que acoplam as decisões entre múltiplos estágios, né? Estágios consecutivos, por exemplo. E ele também vai envolver expectativas condicionais, né? Na medida que a gente coloca múltiplos estágios, essas expectativas, múltiplos estágios de decisão, essas expectativas condicionais, elas surgem também. Então, qual seria a estrutura do problema agora, nessa versão com 3 estágios? Nós temos na função objetivo uma parcela que é referente apenas à decisão de abertura hoje das facilidades, a decisão de primeiro estágio. Nós temos uma segunda parcela que diz respeito apenas ao segundo estágio. Ela corresponde às decisões que nós vamos tomar do mês 1 até o mês 18. Então, aqui nós temos tanto a abertura de novas facilidades, quanto agora a alocação de clientes a localidades, de clientes a armazéns. Então, nós estamos tomando a expectativa em XI2, que é a variável aleatória pertinente para esse período aqui. E, da mesma forma como nos casos anteriores, essa expectativa de custo compreende a margem que nós estamos maximizando ao alocar o cliente I à localidade J, né? Esse somatório, e sendo deduzida do custo fixo, que no mês 12 nós eventualmente podemos incorrer caso nós venhamos a abrir novas facilidades, que está aqui. Então, essa parcela contempla novamente o lucro, né, a margem de lucro, e o custo fixo, decorrente de abertura de facilidades. E aqui vem a terceira parcela do custo, que é o custo de terceiro estágio, que está representado nessa forma aqui, uma expectativa condicional. Expectativa da variável aleatória XI3, XI3, dado XI2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos maximizar apenas o custo de distribuição, que agora
é decidido com base nessa nova variável, nesse novo vetor de variáveis. Vetor por quê? Porque isso é uma grandeza temporal, né? Isso daqui pode ser indexado no tempo. Então, o que nós temos como restrições? Nós temos restrições aqui puras de segundo estágio, restrições que acoplam decisões de segundo estágio com uma decisão de primeiro estágio e restrições puras de terceiro estágio. Então, a estrutura aqui, segundo estágio puro, acoplamento de primeiro estágio com segundo estágio e terceiro estágio puro. Na sequência, essa restrição aqui está me dizendo o seguinte: cada cliente tem que ter alocado a sua demanda até 100% dela, né? Você não pode passar disso. Você só pode alocar um cliente a uma facilidade se essa facilidade for aberta, né? E a mesma coisa, cada cliente no terceiro estágio vai ser alocado uma única vez, até 100% da sua demanda. Você não pode passar de 100% da demanda para tentar aumentar o seu lucro, é até 100% da demanda. E acoplando segundo, primeiro e terceiro estágios, o que nós temos? Eu só posso atender o cliente se eu tiver aberto uma facilidade J. Eu só posso atender, a facilidade J só pode ser utilizada para atender algum cliente se ela tiver sido aberta ou no primeiro estágio ou no segundo estágio. Então, eu acho que na explicação anterior dessa restrição, eu acabei não sendo preciso. Essa restrição aqui, que acopla primeiro e segundo estágio, está dizendo algo semelhante, que eu só posso utilizar a facilidade J para atender algum cliente se essa facilidade tiver sido aberta no primeiro estágio, isso considerando a alocação em segundo estágio. Já no terceiro estágio, ou eu abri a facilidade no tempo 1, né, no primeiro estágio, ou eu abri a facilidade na decisão de segundo estágio. Eu só posso abrir, né, a restrição aqui, a localidade, uma vez, e as variáveis de decisão de alocação de demanda do cliente I a localidade J são não negativas. As variáveis X de primeiro e de segundo estágio são binárias. Então está aí a representação desse problema, que é um problema que tem 3 estágios e pode ter tantos períodos quanto nós queiramos aqui, né? Nesse caso nós ilustramos com 36. Essas restrições aqui são restrições que podem ser inclusive decompostas em tempo, né? Em tempo aqui no conceito de períodos, né? Porque eu posso ter uma demanda aqui ou uma variável aleatória para cada um desses meses do problema. Aqui ela está sintetizada por conjunto de meses, por estágios, né? Para concluir essa aula, eu gostaria de discutir como que a frequência de tomada de decisões afeta a modelagem da variação estocástica do problema de decisão que se deseja tratar ou formular. O fato objetivo é que é relevante essa frequência com que nós tomamos a decisão incerta. Então, vou colocar 2 casos aqui. O primeiro deles é bastante mais próximo dos eventos que a gente já tratou. Então, o primeiro trata de eventos incertos que ocorrem com grande frequência, de uma forma recorrente. Então, por exemplo, no caso do problema de venda de jornais, planeja-se o mix de venda e esse mix é empregado ao longo de diversos momentos de decisão de segundo estágio. Tudo bem, o modelo é bastante simplificado, porque esse mix ele não é revisto ao longo do tempo, né? Porque assume-se que os cenários aqui são cenários fixos que não mudam ao longo do tempo. O mundo permanece imutável, a incerteza do mundo permanece imutável ao longo do tempo. Mas o fato objetivo é que uma vez que se toma essa decisão de primeiro estágio, esse mix ele é repetido por diversos momentos em que a decisão é tomada.
Então, nesse caso, faz sentido nós minimizarmos ou maximizarmos uma expectativa de lucro ou de minimizarmos uma expectativa de custo ou maximizarmos uma expectativa de lucro, porque é uma decisão que vai ser repetida diversas vezes. Então, a minha formulação do problema estocástico, e nesse caso, uma abordagem como aquela que nós temos discutido até agora faz bastante sentido, é uma abordagem que minimiza ou maximiza uma certa expectativa, né, no sentido que você está repetindo aquela decisão de primeiro estágio vai ser utilizada por muitas vezes. Então, na medida em que o número de eventos aqui dessa variável aleatória cresce, você tem de fato uma decisão de primeiro estágio que é ótima nesse sentido, né? Que ela é ótima no sentido de minimizar ou maximizar a expectativa desses eventos. Então essa é a abordagem que a gente trata o risco, né? Minimizando ou maximizando essa expectativa da melhor forma possível a partir de uma decisão de primeiro estágio. Então essa é uma maneira de se lidar com a incerteza, né? Existe agora uma outra categoria de eventos, né? E no outro extremo, são eventos que são realizados poucas vezes. Você toma uma decisão de primeiro estágio e aquela decisão de primeiro estágio ela vai afetar recursos, né? Decisões de estágios posteriores que vão ser tomadas poucas vezes. Por exemplo, no caso de uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo é um evento que ocorre a cada 4 anos. Então, se você vai tomar a decisão de primeiro estágio, por exemplo, que é definir preços de tickets, né, preços de ingressos, essa decisão ela vai se repetir por poucas vezes, poucos jogos, num intervalo de tempo muito pequeno. Então é natural quando você tem eventos desse tipo, em que uma decisão de primeiro estágio vai afetar poucas outras decisões, poucos outros recursos, né, é natural você tratar o risco se precavendo quanto a piores casos. Então, nesse sentido, uma abordagem de programação estocástica ela pode ser complementada, ou pode até ser substituída por uma abordagem de programação robusta, né, que nós vimos que a gente trata a natureza como adversários, como alguém que está julgando contra nós, e nós então tentamos formular um problema de otimização que garante um certo nível de segurança, né, caso um determinado conjunto de variáveis assuma os valores mais desfavoráveis para nós naquele problema que está sendo modelado. Ou uma outra abordagem, que é a abordagem que nós também já vimos, né, de Chance Constrained Automation, que pode ser incorporada ao modelo de programação estocástica. Então, quando nós temos poucas decisões de segundo estágio sendo tomadas a partir de uma única decisão de primeiro estágio, né, nesse exemplo da Copa do Mundo, quando são poucas as decisões, faz pouco sentido a gente trabalhar com essa expectativa, faz mais sentido a gente utilizar uma abordagem do tipo robusta ou chance constrained, eventualmente introduzindo essas abordagens na abordagem de programação estocástica que nós vimos. Ainda nesse assunto de como lidar com o risco, existe uma categoria de métodos, vamos dizer assim, que lida com o risco por outros mecanismos. No caso, por exemplo, da abordagem de Markowitz, né, que fez um trabalho que revolucionou a área, o que se deseja encontrar? Se deseja encontrar um portfólio eficiente. O que é um portfólio eficiente? Se eu não tiver um conjunto de ativos, eu quero encontrar, e para cada ativo eu tenho um determinado rendimento esperado desse ativo, e eu tiver uma matriz aqui de covariância associadas às pares desses artigos, né? desses ativos, o que eu desejo encontrar aqui? Eu quero encontrar um portfólio de mínimo risco que me forneça uma lucratividade igual ou superior a um determinado parâmetro que eu estabeleça. Então, minimizar o risco nesse caso é minimizar a variância do portfólio, que é o produto, né, do vetor de alocação por essa matriz de
covariância pelo vetor, é uma forma quadrática. Por quê? Porque quando eu escolho um elemento, um ativo J e um ativo I, eu tenho aqui uma grandeza sigma ij, né, que mede a correlação entre essas duas variáveis, né, entre esses dois ativos. Outras maneiras de se lidar com risco são discutidas aqui. Por exemplo, uma delas é o modelo, né, de Markowitz para a construção de portfólios eficientes. Qual que é a ideia tratada aqui? Como que o risco é tratado nesse caso? Se dispõe, né, de um conjunto de ativos, conjunto S é um conjunto então de ativos, né, por exemplo, fundos, e deseja-se conhecer como melhor escolher um conjunto de ativos que dê um rendimento alto e que dê um risco aceitável. Quer dizer, ou você maximiza o lucro, né, o rendimento do seu portfólio dado um nível de risco, um limite superior para o risco, ou o contrário, você minimiza o risco para um rendimento igual ou superior a uma certa quantidade. Então, nesse caso, esse conjunto de ativos aqui, associado a cada um desses ativos, nós conhecemos uma taxa média de retorno e nós conhecemos também o desvio padrão desse ativo, né, desses retornos aqui. Então, com isso, o que a gente constrói? A gente constrói uma matriz de covariância, né, onde cada uma dessas entradas aqui, ó, é o produto da correlação vezes os desvios padrão. Então, quem é o risco associado a um vetor X de portfólios? O risco, né, é essa quantidade aqui, ó, X, produto interno de X por essa matriz por X, né, essa forma quadrática aqui, né, que é somar isso daqui, ó, Rho e J, desvio padrão, XI, XJ, aí e J, que está sendo representado por essa forma quadrática aqui. Normalmente se minimiza metade disso daqui. Então a função objetiva, no caso desse portfólio de Markowitz, é minimizar essa quantidade aqui. E eu quero que o risco seja minimizado, porém com uma condição que o retorno, esse vetor μ por x, seja maior ou igual a um retorno mínimo. Por exemplo, um retorno R. E eu vou assumir que eu tenho um determinado orçamento e que esse orçamento vai ser integralmente consumido. Então, na verdade, esse vetor x aqui, ó, que eu estou modelando, ele me diz o seguinte: olha, quantos por cento do meu orçamento que vai ser aplicado em cada um desses ativos, né? E eu tenho a hipótese aqui que essa aplicação aqui, ó, cada uma dessas quantidades aí é não negativa, né? Então isso é uma forma de se minimizar risco. E com essa abordagem aqui, o que aconteceu? Como que a gente pode interpretar essa abordagem aqui do Markowitz de se lidar com o risco, né? Efetivamente, o que se tem é a criação daquilo que se chama de uma fronteira eficiente de portfólios, né? Então, se na abscissa aqui eu tiver, por exemplo, o retorno esperado, né? Esse retorno esperado do portfólio, né? O que essa abordagem do Markowitz acaba criando? Bom, acaba criando aquilo que é chamado de uma fronteira eficiente. Ou melhor, vou representar aqui o risco, que é essa quantidade aqui, risco, que é essa soma aqui, né? Então, para um determinado risco, existem vários portfólios que oferecem o mesmo risco. O que a abordagem de Markowitz para tratamento do risco faz? Ela, para um determinado risco, risco menor ou igual a quantidade,
né, ela vai lá e me dá o maior retorno possível. Se agora eu inverter, né, o papel de Mi e de risco, de retorno e risco, para um determinado retorno, né, ela me oferece um retorno mínimo, ela me oferece o menor risco possível. Então essa é uma abordagem que busca um compromisso, né, entre risco e retorno. São duas coisas que são tratadas explicitamente no modelo de Markowitz, né? Nesse caso aqui, minimizando o risco, que é essa soma dessas, que é essa variância desse portfólio, né? Isso aqui é a variância do portfólio, com uma restrição de retorno mínimo, né? Um retorno mínimo a ser observado. Há outras formas de se lidar com risco, né? Por exemplo, tentando estabelecer aquilo que é chamado de downside risk, né? Que é a probabilidade de se obter um retorno, né? Essa quantidade aqui, abaixo de um certo parâmetro. Então, controlando esse downside risk, controlando essa probabilidade de que o seu retorno seja um retorno muito baixo ou negativo, por exemplo, né? Essa é uma outra maneira de se introduzir o controle ou a aversão a risco em modelos, né? E uma que a gente já viu, já discutiu aqui algumas vezes, é a abordagem puramente robusta, né? Definindo intervalos para as variáveis incertas e buscando então uma solução que seja ótima e que permaneça viável, ainda que um número grande dessas variáveis, um número controlado, até que um número máximo delas, que a gente define no modelo de programação robusta, assuma os valores mais desfavoráveis possíveis para nós, né, simultaneamente. Então essa é uma outra abordagem.